ela é muito maior do que esse procedimento. Esse procedimento é um exemplo das avaliações que os auditores fizeram, como tem vários outros dentro do próprio relatório. Mas para tentar explicar isso para vocês, essa é uma auditoria dentro de um assunto bastante importante, bastante caro para o Estado, que é a pauta da judicialização da saúde. Todo esse assunto, esse exemplo que você deu, ele acontece no âmbito do atendimento em caráter excepcional que é dado à sociedade, o cidadão necessitando de um atendimento, de um serviço público, um serviço de saúde, quando não prestado pela via ordinária, pelo fluxo normal. Depois eu vou explicar o que se espera desse fluxo normal. Ele, ao buscar por meio de liminares, por meio da justiça, e a justiça determina que o atendimento seja feito. E muitas vezes, essas auditorias revelaram que muitas vezes desses atendimentos feitos pela rede particular, só que ele é indenizado, ele é pago, remunerado pelo cofre público, ele acaba sendo muito mais caro do que os nossos planos de saúde, aqueles que tenham, e muito mais caro, inclusive, que o que é remunerado pelo fluxo do Sistema Único de Saúde. Então, isso que acontece, esse trabalho ele caminha ali em 2016. Subsidiando uma discussão, esse debate, para poder dar um rumo para essa questão. Exatamente, Mauro. Então, por isso que eu disse, o auditoria ela é muito maior do que achar um sobrepreço de 25 para 160. Ele é mais insumo. O que já é um absurdo, mas olha, não é uma situação nova, é recorrente nesses casos de judicialização. Já se sabe, já se tem informação de muitos casos de sobrepreço. Só para você ter uma ideia, nessa linha, Mauro, o relatório ele traz o estudo desde 2010 até 2015, onde a gente mencionou quantos milhões de reais vai por essa via da judicialização. Então, por ano é algo em torno de 40 milhões de reais da via judicializada. O trabalho ele compreende também o que leva a gente estar usando essa via excepcional para dar como insumo para a própria Secretaria de Saúde, para os atores, porque o ator do Serviço de Saúde Pública no Estado não é só a Secretaria de Saúde. Ele é um conjunto muito maior. É o Judiciário, é o Legislativo, é a Defensoria Pública, e toda essa articulação. Esse trabalho ele está nas mãos de todos esses atores. Hoje tem um grupo desses atores discutindo isso, o Ministério Público, e isso tem sido muito útil para esses novos rumos. Agora, doutor Ciro, se existe a judicialização, é porque existe uma deficiência ou uma ineficiência no serviço público. Em algum lugar, né, Mauro? Onde que está a falha? Tá. Por que abre essa brecha para o cidadão recorrer à justiça? Objetivamente, Mauro, a gente pode selecionar aí seis pontos de atenção para a gente mitigar isso, para a gente reduzir isso, constante nesse relatório. O primeiro dado é da atenção básica, porque o que acontece? O que acaba eclodindo lá na judicialização é o atendimento de média e alta complexidade, mas muitas vezes foi feito um estudo, anualmente é feito um estudo para ver o índice de cobertura da atenção básica. Esse índice ele vem caindo, esse índice vem sendo cada vez menor, ou seja, o nível da atenção básica, e aí a gente não está falando de eficiência de municípios, da prefeitura da atenção básica, às vezes pelo próprio financiamento do serviço da atenção básica. Hoje, em 2015, ele chegou no seu menor índice, e o que acontece? No médio prazo, você vai ter os problemas com essas consequências. Então, a repactuação dessa atenção básica é um dos problemas. Esse índice caindo, você tem que ter a média e alta complexidade mais 65% dos serviços esperados para atenção básica, hoje a cobertura está em 65%. Então, você tem um gap aí de 35%. Deveria ser 100% e está 65%. Perfeito. Falta de postos de saúde, falta de programas de saúde da família, ampliação, aprimoramento, exatamente. É só para as pessoas entenderem, né? Isso, essa é a chamada atenção básica. Além da atenção básica, um outro ponto de ataque, de atenção, é a regulação do serviço de saúde.
Essa regulação, o relatório também trabalha isso em articulação com esses atores, que a regulação e a Secretaria de Saúde tomou uma decisão muito importante, uma decisão que a CGE já vinha recomendando há 4 anos e agora em 2016, efetivamente a gente está implantando isso, que é a aderência ao CISREG. É um sistema de regulação do Ministério da Saúde, porque o que acontece? A ausência de dados, então você tinha uma atenção básica precária, você tem ausência de dados, de estatística, de um sistema informatizado que regule as filas, as chamadas filas, faz com que o cidadão, quando ele precisa de uma cirurgia, ele já vai na liminar, ele não é regulado, e aí você tem esse problema. A regulação acaba estrangulando um pouquinho esse processo. A ausência de uma regulação mais eficiente, mais rápida, mais ágil. Exatamente. E a partir de 2016, a adesão ao CISREG, a instituição da Câmara de Conciliação, a gente, junto ao Tribunal de Justiça e a própria Defensoria Pública, ainda esse ano, a gente inaugura a Câmara de Conciliação. Então, a ausência da Câmara de Conciliação acaba alavancando esse gasto com a judicialização. Então eu dou 3 exemplos que a gente coloca como causas desse grande problema, que vamos monetarizar isso em 40 milhões de reais ano. O interessante é que esse estudo, esse levantamento realizado pela Controladoria fez colocou no papel um cenário já existente, que era de conhecimento público, e identificou as falhas em todo o processo. Quando efetivamente o Estado acredita que se passa a regular isso de uma forma mais eficiente, porque o cidadão está lá na ponta necessitando do atendimento. A gente não está falando de Cuiabá, a gente está falando da regulação de todo o Estado, porque a alta complexidade acaba explodindo em Cuiabá, né? E é aí que mora os maiores custos, né? Onde o Estado, ele gasta muito mais, como foi o caso desse exemplo citado na matéria, que a própria Controladoria espalhou. Como efetivamente o Estado vai sentir isso no bolso, esse alívio no bolso nesse processo de judicialização? Essas duas providências, a Câmara de Conciliação e o sistema de regulação chamado CISREG, isso já ocorre agora em 2017, nesse segundo semestre, até o final do ano, a gente tem todos os escritórios regionais de saúde, em articulação com os municípios, tudo isso integrado numa grande base de dados, e que vai facilitar muito a eficiência, vai melhorar essa eficiência das filas, da gente regular isso. A Câmara de Conciliação, que é a via excepcional, porque aí é o momento que, mesmo com o sistema de regulação funcionando, você vai ter exceções, você vai ter situações excepcionais ainda. Então a Câmara de Conciliação vai permitir isso de uma maneira mais célere, que inclusive que os índices de atendimento das liminares sejam maiores, você não tenha liminares se perdendo ao longo dos corredores, gabinetes, escaninhos da administração. Até aquela matéria que a gente rodou um pouquinho antes da entrevista com o Dr. Ciro, né, que falava justamente que 50% das decisões judiciais no que se referem a liminares a serem cumpridas pelo Estado relacionadas à saúde pública não são cumpridas, e aí o senhor explica muito bem que acaba sendo perdido em todo esse processo. Agora, doutor Ciro, como que o senhor analisa esse fato? Porque é grave essa questão, e eu estou batendo muito na tecla com relação a isso. É grave essa questão do sobrepreço, né? Porque você pega aí o Estado, que já não tem verba suficiente para custear as despesas básicas da saúde pública. A gente tem aí um déficit no Estado de 100 e poucos milhões de reais, que foi levantado nos últimos anos, dívidas em hospitais públicos, dívidas em hospitais regionais, e você tem hospitais, unidades hospitalares particulares, não vamos generalizar, que provavelmente não devem ser todas, né, e nem em todos os procedimentos, mas que cobram de 25 mil reais para 169 mil reais. É um valor exorbitante, é uma diferença, não estamos falando de uma diferença de 100%, né, é uma diferença imensa. Como prevenir que isso não ocorra lá na ponta? Apesar que tem um processo judicial que aponta que a cirurgia custa tanto, que a medida judicial aponta para isso, mas como resolver isso? Eu queria entender, só agregando mais um questionamento ao seu, Laís, eu queria entender o seguinte: olha, se nós temos uma tabela SUS, que é a tabela que o Estado deve respeitar, ainda que ela seja defasada, né? Que seja objeto de crítica, mas o Estado tem uma referência. Por que o Judiciário manda fazer um procedimento e obriga o Estado a pagar além da tabela SUS? Quer dizer, não tem muito sentido isso. Nós estamos falando de serviço público.
Ok, agradeço a pergunta, já de início deixando, o Mauro realmente captou isso. Ela não foi liberalidade do Poder Executivo do Estado pagar um valor de 160 mil reais. Hoje, o que acontece? Quando você trabalha com a judicialização, tem sido pautado por esse mercado da saúde, vamos dizer assim, o mercado de saúde, os hospitais. E é um mercado mesmo, né? Às vezes quase mercenário. Pujante, né? Não, às vezes quase mercenário. Eu não vou adjetivar, eu vou ficar com os números, né? Isso. Que são 165 para 25 mil reais, né? É um mercado que ele tem pautado que quando eu atendo um paciente via uma liminar, eu não estou trabalhando a tabela SUS, eu estou trabalhando a livre iniciativa, o livre comércio, e nesse aspecto esses dois atores têm sido um aliado muito importante para o Executivo, que é o próprio Judiciário e o Ministério Público, em que a gente vem discutindo isso com esse mercado, que essa exorbitância, exemplo desse procedimento. Tem um outro procedimento que ele é bastante, dá para o cidadão compreender muito bem. Vou dar dois exemplos. Um intensivista, quando o Estado remunera no Sistema Único de Saúde, o Estado remunera R$1.000 para um médico intensivista por dia. Em procedimentos nessa constante dessa auditoria, a diária é de R$7.000. Perceba, R$7.000 que foi remunerado, foi cobrado, exigido do intensivista. Pro ouvinte, que no intensivista é aquele médico que fica na UTI, atendendo ao paciente na UTI. Exatamente. Então isso gera uma fatura médica no final daquele paciente, que individualmente, o que a gente atendeu individualmente aquele caso, a gente teve uma coletividade para isso, né? Aliás, na verdade, assim, é uma coisa tão afrontosa. A mim me parece que beira o enriquecimento ilícito. Não é uma coisa que tenha o mínimo de decência. De R$7.000 de diária do serviço médico, por mais que seja especializado, complexo, então não se justifica. Alguém que fique 30 dias vai gastar R$210 mil só do profissional médico, né? É uma coisa um pouco... Exato. Agora, doutor Ciro, vou falar um pouquinho mais com relação à questão da saúde pública. A gente tem ali uma situação uma situação delicada, né? O cidadão está na ponta, a justiça dá uma decisão judicial favorável que o Estado tem que cumprir, mas dentro do Fórum de Cuiabá, se eu não estou enganada, não tinha um núcleo onde médicos analisavam, davam um parecer prévio para que o juiz... Para embasar a decisão judicial. Para embasar a decisão judicial. Como que está funcionando isso e vocês estão tendo contato com esse setor? Exatamente. Eu explicava no primeiro bloco, a articulação que tem sido feita com o Poder Judiciário e com o Ministério Público e Defensoria Pública tem sido importante para a gente compreender todo esse cenário. Na verdade, esse núcleo destacado ali para auxiliar as decisões judiciais, na verdade, a Câmara de Conciliação ela vem dar uma nova roupagem para esse núcleo, exatamente assim, fazendo uma cópia de boas práticas já em alguns estados, e a Câmara de Conciliação ele vai se prestar exatamente esse serviço. Além disso, a partir do início de 2015, o Tribunal de Justiça publicou, regrou isso através de um provimento do próprio Tribunal de Justiça para os seus juízes, dando um regramento padrão para os juízes, porque a gente está falando, esse núcleo funcionava aqui na capital. Na verdade, esse provimento ele orienta os juízes de todo o estado, tratando-se de liminares de saúde, alguns requisitos que precisam ser cumpridos, se for com orientação da própria Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Saúde, porque às vezes você tinha liminar chegando sem qualquer evidência do que seria gasto. Imagina para um juiz entender aquele procedimento, uma revascularização cardíaca e o que vai ser aplicado em cima daquilo. Então isso até para se aferir mais adiante, se controlar e monitorar o nível de preço praticado nessas liminares. Agora, doutor, a gente já falou bem dessa questão de judicialização. Mauro Camargo está aqui querendo saber sobre como está o processo dos grampos, não é isso, Mauro? Na verdade, assim, recentemente a Controladoria fez uma auditoria lá no protocolo.
a iniciativa do governo no sentido de esclarecer o que aconteceu com a denúncia que teria sido protocolada e que foi efetivamente protocolada pelo procurador Mauro Zac, no que diz respeito à questão dos grampos, e que acabou sendo substituída por um outro documento. Deixar bem claro, pedido de investigação feito pelo governador. Né? Então, assim, a auditoria cumpriu esse papel, apontou que de fato houve uma fraude e já abriu um procedimento disciplinar administrativo. Como é que está esse andamento e o que é a expectativa aí do procurador em relação... Porque assim, o que a sociedade quer saber? Quem mandou fazer isso? O que motivou essa atitude? Porque um funcionário, por mais que ele não toma uma iniciativa, a gente tem a percepção muito clara disso, quer dizer, seria muita ingenuidade a gente achar que não, foi o funcionário que achou que tinha que fazer porque não gosta da cara de alguém. Não é possível isso, né? O funcionário deve ter recebido ordens e isso com certeza precisa ser esclarecido, que é isso que a sociedade espera, essa transparência que a sociedade espera, e foi importante o governo tomar essa iniciativa porque deu ao governo uma condição de, peraí, eu estou apurando, porque quem tem culpa no cartório não quer apurar nada, né? Não quer investigar absolutamente nada, né? Eu gostaria de saber como é que o senhor se posiciona, como é que está esse processo. Ok, Mauro. Isso, vocês já sintetizaram bem a providência, a iniciativa e a determinação do governador. Tão logo foi noticiado a ele a existência de uma segunda denúncia, de um segundo protocolo, deixando bem claro, houve lá o primeiro protocolo em que o governador ele recebeu e encaminhou, deu os devidos impulsos, encaminhando ao GAECO para fazer a apuração. Quando lhe foi revelada a existência de um segundo protocolo, de imediato o governador determinou essa investigação, porque naquele momento fisicamente ele não recebeu esses documentos, ele não recebeu esse processo, esse segundo protocolo, mas ele, incansável, ele não admitia que pairasse dúvidas a esse respeito, e não só determinar a investigação, determinar essa apuração, mas também passar para a sociedade o seu resultado, porque isso é importante também. Há anos recentes, quando se tinha alguma situação de crise no estado, se mandava investigar, mas o resultado disso, onde estava o resultado disso? Qual foi a conclusão disso? E isso também, o governador ele foi muito determinado nisso, que ele queria socializar isso, esses passos que estão sendo dados. Objetivamente, com relação à auditoria, esse é o primeiro resultado que foi feito, foi uma análise feita toda na base de dados, no banco de dados do sistema de protocolo corporativo do estado, levantamentos eletrônicos disso, concluída a auditoria. Essa auditoria já foi compartilhada com o governador, com a Secretaria de Segurança Pública, com o Ministério Público, porque na medida que o segundo passo é a determinação do governador agora continuar, que prossiga a apuração para que esse já servidor... Que ocorra a responsabilização. Exatamente. Apurar as circunstâncias, esse servidor vai trazer à luz do dia as circunstâncias que levaram a fazer essa alteração. Queremos também o físico desse documento, porque a gente vai fazer todo esse rastreamento para chegar nesse físico desse documento, isso é importante. Só que, em paralelo a isso, a gente já socializou com as outras autoridades porque a Auditoria Geral do Estado, a Controladoria Geral do Estado vai fazer esse trabalho administrativo, mas as outras autoridades vão continuar fazendo o que lhe é da alçada, mas na alçada de controle interno do governo do Estado. O próximo passo agora é a sindicância, com a devida oportunidade ao servidor ou servidores que porventura venham a ser revelados mais adiante, que vão circunstanciar através, aí sim, constituído de advogado, num ambiente formalmente adequado, dentro do devido processo legal. Bom, o senhor falou em sindicância. Esse é o próximo passo, ou o próximo passo é porque o servidor parece que já foi identificado aonde parou e aonde foi fraudado o documento, né? Que foi transformado em um segundo documento. Esse servidor vai ser ouvido, já foi ouvido. Como que a gente está nesse processo de investigação? Porque assim, foi salutar para o governo, porque o governo trouxe a público isso. Poderia
né, ter feito de uma forma diferente, mas preferiu optar pela transparência, tornou público essa auditoria, tornou até público... porque, Ana Laís, o governador vem sendo alvo de uma investigação dele, né? Na Procuradoria-Geral da República por conta de uma situação que ele se espera aí, eu pedi para formalizar, não formalizou. Eu estou querendo, e aí ele não recebe. Se depara com uma fraude, quer dizer, alguém impediu que esse documento chegasse a ele, tá certo? Se depara com uma fraude grave, gravíssima, assim como são os grampos, por si só. Então, assim, ele tem o maior interesse que isso esclareça. Com certeza. Porque ele não pode continuar, é a maior autoridade do Estado, não pode continuar com essa dúvida em cima da cabeça dele. É muito ruim politicamente, administrativamente. Fica uma nuvem de suspeita na cabeça dele que nem sempre tem que esclarecer. Tem que ser esclarecida. Inclusive, Mauro e Laís, só para completar uma informação, essa auditoria ela foi feita pela Controladoria Geral do Estado e pelo identificado até aqui, no dia seguinte ao encaminhamento do relatório à Casa Civil e ao governador do estado, logo no dia seguinte, o chefe da Casa Civil já determinou a instauração, porque era uma recomendação para se instaurar essa sindicância. Ele encaminhou já para a instauração dessa sindicância e requisitou que essa sindicância fosse conduzida pela própria Controladoria Geral do Estado. O chefe da Casa Civil abdicou ele poderia ele mesmo instaurar, mas ele abdicou e encaminhou para a própria Controladoria Geral do Estado. É previsto na Lei Complementar 550 que casos dessa natureza, similares a essa natureza, de relevância ou de intersecção de fatos que interagem com outras secretarias, materialidade financeira, enfim, como é o caso agora da relevância, era prudente, isso por determinação do governador, que essa sindicância fosse conduzida pela própria Controladoria Geral do Estado, deixar bem claro isso para a sociedade, e que vai ser conduzido com a mesma transparência e com o mesmo rigor, transparência, mas com as garantias ao servidor pelo devido processo legal. Tem prazo? Não sabe de direito, né? Exatamente. Tem prazo para isso, doutor? A sindicância, ela tem um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, porque a auditoria, a gente conduziu a auditoria, isso foi uma exigência, o governador me chamou várias vezes dizendo o seguinte: Ciro, ao trabalho, a gente precisa trazer à luz o de fato que aconteceu. A única exigência que eu faço é tempo, eu quero velocidade, não nada assodado, que cometamos injustiça, mas com a maior brevidade possível. Isso foi feito em 40 dias, foi uma auditoria bastante rápida, nossos auditores dedicaram muito para que fosse da maneira mais fiel aos fatos, mas de maneira ágil. Todavia, a sindicância, esse já é um processo que eu tenho que oportunidade de defesa, advogado constituído, testemunha, por daí o prazo de 60 dias prorrogável por mais 60. Mas aí a sindicância, o senhor já vai ter o nome de todos os envolvidos, se ainda são servidores ou não do Poder Executivo, né? É possível que ela revele, inclusive, isso. E nessa sindicância, vamos supor que tem alguém envolvido que não seja servidor público. Como que funciona isso? Porque o processo, ele vai identificar os supostos envolvidos, né? Essa fraude é um crime, né? É um crime. A sindicância, o PAD instaurado pelo Estado, ele é para expulsar ou é para absolver um servidor público. Como que fica, se existir no caso alguém que não seja servidor público mais do Estado, isso é encaminhado para algum outro setor ou se investiga e no final que é encaminhado? Como que funciona isso? Por isso que eu disse lá anteriormente, já com a auditoria a gente já socializou com alguns outros atores que já tem alçadas, porventura, Ministério Público, por exemplo, criminal, segurança pública, né? Ali então já foram os nomes, já foram ali para esses órgãos. Exatamente, o conteúdo já tem ali. Eu posso falar pelo procedimento administrativo disciplinar, o máximo que pode acontecer ao final é uma absolvição, um arquivamento ou uma reprimenda, uma penalidade, né? Mas se nessa sindicância vier revelando alguns novos fatos que não estão sob a égide na governabilidade do executivo, vai ser compartilhado seguramente também o processo disciplinar. Eu posso... Pode fazer a última, Mauro. Não, é a última já? 8 horas, Mauro. Puxa vida. Não, é que eu queria... É o seguinte, um dos grandes problemas, o Estado tem um problema seríssimo, um monstro, que é a folha de pagamento, né? É um tal de crescimento vegetativo, é um trem de negócio que todo dia ninguém sabe exatamente o que acontece com essa folha. A empresa privada sabe, né? Aumenta uma vez por ano, como é que aumenta, tarará, o reajuste, reposição, enfim. O Estado é uma coisa inexplicável. E
que está sempre comprometendo a capacidade de investimento de qualquer governo por conta dessas dificuldades. A auditoria tem feito um trabalho de auditoria na Folha para identificar eventuais fraudes, problemas, o que ocasiona tudo isso? Ok, Mauro, dentre todos os trabalhos da Controladoria, aqui a gente falou de alguns, eu acho que está sendo bem proveitosa a entrevista, porque a gente falou sobre a saúde. Quando a gente estava falando da saúde, como eu disse no início, não era a questão da auditoria em si do procedimento, mas é uma análise situacional da saúde na matéria de judicialização, com vistas a prevenir e melhorarmos nossos processos. Então essa é uma linha de atuação nossa que a gente chama, é uma linha preventiva. Falamos agora sobre uma auditoria especificamente, questão dos grampos, questão do processo disciplinar, que é uma outra atividade da CGE, e essa atividade aí que você está colocando é de auditorias propriamente dita na folha de pagamento. É uma pauta também importante para nós, que consome metade dos nossos recursos, né? Estamos muito próximo aí do teto do limite da lei de responsabilidade fiscal, limite prudencial. Estamos já dentro do limite prudencial, na verdade. Então essa é uma preocupação que se tem desde 1º de janeiro de 2015. Todavia, em 2015, havia uma grande preocupação do governador com os contratos administrativos legados da gestão anterior. Precisava ver a legalidade, regularidade. O que continua, o que não continua, o que rescinde, o que não rescinde, o que conclui, manda para o Ministério Público, o que não manda para o Ministério Público. Realmente foi consumido bastante com isso, mas a folha de pagamento... Primeiro ano, aliás, foi só isso, né, basicamente. Aí que tá, é a que ganhou mais notoriedade, mas nunca saiu da nossa vista a preocupação com a folha. Por óbvio que em 2016 nós tivemos um pouquinho mais de fôlego para conseguir compreender um pouco mais isso, achar providências que pudessem ser úteis para a folha de pagamento. Isso não quer dizer, não são auditorias que vão testar com o objetivo de retirar vantagem de servidor, deixar bem claro isso para o ouvinte. Não se trata disso, se trata realmente sim de ter mais controle nessa folha, mais domínio dessa folha, para que amanhã ou depois, quando o governo decide pagar um RGA, ele está decidindo pagar um RGA naquela cota em cima de com segurança e condições que realmente tem como saldar esse compromisso. E não deixar para uma próxima gestão bombas relógios ligadas para as próximas gestões. Não é esse o objetivo. Preventiva, né? A auditoria para poder identificar e tratar o problema. E até para identificar causas desse aumento vegetativo. Vou dar um exemplo. Um dos motivos é o crescimento vegetativo, mas vou dar um exemplo um valor que corroía, que ganhou notoriedade aí, que um valor que corroía a folha de pagamento nossa. Em qualquer empresa privada não se imagina você continuar pagando um funcionário seu que faleceu e você continuar pagando aqui na rádio. Você sabe que ele faleceu, você continuar pagando. Isso era impensável. Na folha de pagamento a gente revelou isso em 2013. Em 2014 continuou, alguns falecidos aí nessa folha, série de recomendações, precisava corrigir. Havia uma falha, havia um problema, talvez não de dolo do servidor da família. Mas operacional mesmo. Operacional. Isso foi mitigado com recadastramento, com prova de vida e tal. Hoje você não tem mais esse problema. Tem mais problema dessa natureza na folha? Pode ter. E é isso que a gente está fatiando a folha. Cada rubrica tem uma natureza, cada rubrica tem uma história e a gente está fazendo todo esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Gestão. A gente espera bons resultados, e um bom resultado no assunto folha, com certeza, é metade do nosso orçamento. Bom, com o doutor Ciro a gente podia ficar conversando o resto do programa inteiro, porque... Não, tem muito assunto. Transparência, auditoria, setor trabalhar na prevenção, trabalhar em assuntos pontuais, tudo estoura na Controladoria. E o interessante de... E o interessante de tudo isso, né, doutor Ciro, é que estoura na Controladoria e está trazendo resultados positivos. Eu acho que isso é o fator principal. A Controladoria virou, apesar de ser uma Secretaria de Estado, ela virou uma instituição, né? Dada a credibilidade, a transparência, a atuação que vem tendo nos últimos anos. Isso é importante para o cidadão acreditar no controle interno, né? E saber que ele está funcionando, que ele está apurando responsabilidade de eventuais desvios, que ele está, enfim, isso é bacana, isso é importante. A credibilidade
sociedade agradece. A gente não comete crime no trânsito quando a gente sabe que a gente está sendo fiscalizado. Senão você fala no celular, você não usa cinto, você ultrapassa indevidamente, você entra na faixa de ônibus e assim vai. E sabendo que passa raiva no condicionamento. Mas tudo bem, né, Mauro? Mas quando você tem uma controladoria que atua, eu acho que você reprime de uma forma muito, muito inteligente a prática de qualquer delito dentro da instituição pública, porque pode agir de uma forma mais eficiente. Mas, doutor Ciro, muito obrigada pela entrevista e os microfones da capital estão à disposição do senhor para as considerações finais. Muito obrigado, Mauro, Laís, obrigado à rádio. Vou deixar aqui um abraço ao amigo Antero, pela oportunidade, pelo interesse nas atividades desempenhadas. Agradeço as falas, levo essas falas à instituição, levo essa fala aos nossos profissionais, aos nossos servidores, que isso, na verdade, eu só estou sendo um porta-voz do que um grande time que está por trás de tudo isso, que tem recebido um apoio bastante grande do governador do estado, com uma sede nova inaugurada no ano passado, com aparelhamento, com a nomeação de mais 25 auditores. O governador tem entendido que ali dentro daquela instituição a gente está gerando oportunidades de eficiência maior da administração, e isso pra gente tem sido bastante gratificante. Estamos vitalizados para que seguimos assim nesses próximos 1 ano e meio à frente e em companhia aí de um estado melhor, um estado de transformação. Obrigado. E a eficiência a gente percebe pela assessoria que em menos de 20 minutos da nossa solicitação de entrevista já tinha dado o ok pra gente. Obrigada. Eficiência em pessoa essa assessoria, viu, Ciro? Mantenha ela sempre lá e cuide dela. Ela desse time, desses 140 servidores, ela desse time. Eu tenho certeza. Ciro, muito obrigada.